paz do Senhor, queridos juvenis, estamos aqui para mais uma aula nesse domingo do dia 1º de agosto de 2021. Pela primeira vez estou aqui com vocês para ministrar essa aula. Espero que você esteja hoje muito animado. Pegue sua caneta, pegue sua Bíblia, pegue sua revista para darmos início a esta lição. Hoje nós estamos estudando, como vocês já sabem, a lição Questões Difíceis do Nosso Tempo. Nós estamos estudando nesse trimestre sobre várias questões no nosso meio, na nossa sociedade, que são temas bem difíceis, bem polêmicos. E hoje nós vamos estudar a lição de número 5, que é um tema bem polêmico: aborto, a morte de inocentes. Vamos fazer uma oração para iniciarmos a nossa aula. Compartilhe esse vídeo para a sua família, para os seus amigos. Vamos propagar o reino de Deus aqui na terra. Amém? Vamos fazer uma oração. Senhor meu Deus, neste momento que aqui estamos, queremos te dar graça, Senhor, a ti por essa oportunidade nessa manhã. Pedimos que o Senhor venha abençoar cada aluno que está presente na aula de hoje, cada visitante, e aonde chegar este vídeo, que o Senhor possa estar, Senhor, através do teu Espírito Santo, tocando em cada coração, fazendo morada, e que o Senhor possa trazer a mudança necessária na vida de cada um. Agradecemos por esta grande oportunidade em o nome de Jesus. Amém? Vamos iniciar a nossa aula. Aborto, a morte de inocentes. Poderia falar, sim, realmente é morte de inocentes. Por quê? Aborto é matar uma criança enquanto ela está dormindo. E hoje nós vamos conversar sobre esse tema, que é uma prática contrária à palavra de Deus. E isso tem crescido cada vez mais nos nossos tempos. O esboço da nossa lição, nós vamos tratar desse assunto: o aborto, tipos de aborto, o que dizem os defensores do aborto e por que a igreja é contra. E por que nós também, como Igreja do Senhor, vamos nos posicionar contra. Nessa aula, nós temos os seguintes objetivos: compreender porque somos contra o aborto, conhecer alguns tipos de aborto e reafirmar nossa posição em favor da vida. Abaixo da nossa revista, onde traz o título da lição, Aborto, a morte de inocentes, tem um texto que está em Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, que diz o seguinte: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saístes da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Esse texto, o Senhor chama a Jeremias e lhe informa que ele lhe deu a vida com a expressa finalidade de fazer dele um profeta. O verbo te santifiquei é o mesmo que te consagrei, te separei, para que ele se tornasse um profeta. A nossa introdução: a vida é um dom de Deus. Talvez você já tenha ouvido falar de pessoas que não valorizam a vida e por isso defendem com todas as forças que a prática do aborto deve ser entendida como algo normal em nossos dias. No entanto, nós que servimos ao Senhor e temos o conhecimento da palavra de Deus, repudiamos tal prática, pois a vida não pode ser tratada como algo descartável. A nossa leitura bíblica em classe da nossa aula de hoje, ela está no Salmo 139, do verso 13 ao 16. Eu peço que vocês acompanhem aí com a sua revista. Vamos estar lendo. Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe.
eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Neste texto, o salmista nos ensina que o Senhor nos conhece, ainda sem forma no ventre da nossa mãe. E de um modo tão maravilhoso nos traz à existência. Portanto, o nosso Deus se relaciona conosco antes mesmo de nossa concepção. Nós acreditamos que a vida começa no momento da fecundação. Eu quero frisar isso com vocês. No decorrer da nossa aula, nós vamos reafirmar essa frase. O tópico 1 vai trazer por título sobre o aborto. Nesse tópico, a proposta desse tópico é definir o que é o aborto. Vocês já ouviram falar, tenho certeza disso. E o que é o aborto? O aborto é a privação de um nascimento de uma criança, de uma pessoa, de um ser humano. Assim, conceitualmente, o aborto é a interrupção do nascimento por meio da morte do embrião ou do feto. Esta interrupção pode ser involuntária ou voluntária. Nós vamos ver isso também quando formos falar dos tipos de aborto. Essa palavra, ela vem do latim abortum, do verbo abortare, que significa morrer, perecer, desaparecer no horizonte. No Brasil, cada vez mais cresce o número de pessoas que, por motivos até mesmo banais, ou praticamente todas banais, aderem a essa prática, mesmo sabendo que é ilegal. Na pregação do pastor Jairo, não sei se vocês assistiram, na quarta-feira do dia 23 de junho de 2021, ele cita que só neste ano já foram feitos 70 milhões de abortos. E, segundo o autor David Platt, na sua obra Contra a Cultura, ele afirma que são 115 mil abortos diários. E esse autor, ele chama a prática do aborto de holocausto moderno. Isso sem menosprezar o horror do Holocausto, que ceifou a vida de mais de 6 milhões de judeus. Dá para imaginar ocorrendo 115 mil abortos diários? A gente não consegue até mesmo imaginar isso, mas acontece. A palavra de Deus nos ensina que Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Isso está em Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 14. E desse modo, nós podemos entender que tal prática é um pecado grave contra Deus, visto que não só destrói a criação peculiar das mãos de Deus, ou seja, o ser humano, mas também é uma afronta contra a natureza divina, pois o poder da vida está nas mãos de Deus. Você já deve ter conhecimento de que uma parte da sociedade moderna defende a legalização do aborto. Inclusive, em alguns lugares, o aborto já é aceito
tranquilamente. Todavia, nós não podemos concordar com tal prática, que é contrária à vontade do nosso Deus, pois somente Deus concede a vida e tem o poder de tirar a vida. Falando que em alguns lugares já aceitam a legalização tranquilamente, eu posso citar para vocês que eu pude ler um texto no jornal O Estado de Minas, datado do dia 30 de dezembro de 2020, eu até trouxe impresso esse texto, que fala que na Argentina já foi aprovado em lei a legalização do aborto. O Senado argentino aprovou justamente nesse dia, 30 de dezembro de 2020, a legalização do aborto até a 14ª semana de gestação. O presidente desse país, ele comemorou tal decisão, afirmando que ela faz da Argentina uma sociedade melhor, que amplia os direitos das mulheres e garante a saúde pública. Aqui no Brasil, o aborto só é permitido, nós vamos ver no decorrer da nossa aula, só vou fazer uma palhinha, só trazendo uma palhinha. No Brasil, o aborto só é permitido em casos de estupro, risco de vida para a mãe ou quando o feto tem anencefalia, ou seja, uma má formação congênita do sistema nervoso. Se realizado em outras circunstâncias, é passível de 3 anos de prisão. Mas nós, como Igreja do Senhor, nós somos a favor do que traz a palavra de Deus, que somente Deus é que tem o poder de conceder a vida e tirar a vida. Isso está provado, isso está demonstrado em 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 6. Traz o seguinte: o Senhor é quem tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Só Deus tem esse poder de tirar a vida e de conceder a vida. Nós somos livres para escolher. Isso é liberdade. Porém, todas as nossas escolhas traz consequência. E a prática do aborto traz inúmeras consequências. Você já deve ter conhecido, até mesmo ouvido falar de pessoas que já realizaram, praticaram o aborto. Às vezes, numa escola que frequentamos ou que já frequentamos, conhecemos algum colega que ouvimos falar que que praticou esse aborto. E essas consequências podem ser psicológicas, físicas e até mesmo trazer a morte da pessoa por ter praticado tal aborto. A pessoa tem a liberdade de escolha, mas ela vai arcar com a sua consequência. Em Deuteronômio, no capítulo 30, no versículo 19, traz esse texto: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Então, todas as escolhas que nós fazemos são escolhas de bênção ou de maldição. Que Deus nos abençoe nessa manhã, para que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações, para que todas as escolhas que nós formos fazer sejam escolhas de bênção e não de maldição. Que sejam escolhas que tragam vida e não escolhas que tragam a morte. Até mesmo se alguém chegar até nós para pedir um conselho, às vezes um amiguinho da sua sala que está querendo praticar tal ato, que você seja usado pelo Espírito Santo para que você tenha uma palavra, para que você tenha um conselho, para que você seja usado naquele momento pelo Espírito Santo, para que você possa falar.
a verdade, para que você possa falar a palavra do Senhor, para que você possa falar uma palavra que vai trazer vida. Amém? Em nome de Jesus. Portanto, somente Deus tem o poder de decidir o destino de cada ser humano. Não é o homem que vai decidir, esse vai viver, esse vai morrer. Não, esse eu não quero, esse eu quero que viva. Não, quem somos nós para fazer essa escolha? Quem somos nós? Meros seres humanos mortais. Então, na lição de hoje, nós vamos estar entendendo que o aborto é uma prática condenável pelas Sagradas Escrituras. Que fique incutido nas nossas mentes. Somente Deus tem o poder para trazer a vida e para trazer a morte ao ser humano. Amém? No tópico 2, tipos de aborto. Os argumentos apresentados pelos defensores do aborto, na verdade, são constituídos de desumanidade e sentimentos diabólicos, frutos de um coração que não conhece o amor de Deus. E há 2 tipos de abortos: o aborto natural ou espontâneo e o aborto provocado. O que vem a ser o aborto natural? Acontece devido a causas naturais, que por fatalidade leva à morte do feto. A medicina destaca que o aborto natural pode acontecer por infecção sanguínea, inflamação uterina, diabetes, má formação do feto e dentre outras razões. Nesse caso, o aborto natural, por se tratar de um ato involuntário, não é culpa da gestante, ou seja, não é culpa da mãe. E a palavra de Deus não trata como crime tais ocorrências. Nós já ouvimos falar de pessoas que estavam grávidas, né, e que por algum motivo que nós não sabemos, que até às vezes desconhecemos, até mesmo as mães ficam sim perdidas. O que pode ter acontecido? Não vão ter respostas e perdem aquele seu esperado bebê. Foi um aborto que ela teve natural. Portanto, nós servimos a um Deus justo que conhece cada situação, inclusive o que passa dentro do coração humano e até mesmo os seus mínimos detalhes. E o segundo caso, ao aborto, o segundo tipo de aborto, que nós também, segundo a lição que traz nessa manhã, o aborto provocado. No Brasil, segundo a lei, o aborto é lícito nas seguintes situações específicas. Lembrando que nem tudo que é legal é moral. São 3 casos que o Brasil, que é permitido aqui no Brasil. Em caso de estupro, quando a vida da mãe encontra-se em risco devido a uma gravidez complexa. E no terceiro caso, quando se trata de anencéfalo, isto é, a ausência total ou parcial do encéfalo, centro do sistema nervoso e da calota craniana. Mas mesmo nessas condições, nós devemos ser criteriosos e explorar todas as possibilidades para salvar a vida da mãe e do bebê, quando se encontra num extremo risco de vida da mãe. E do bebê também. Nós servimos a um Deus onde o sobrenatural nunca está descartado. Nós ainda acreditamos em milagres, mesmo quando a medicina diz não. Nós já ouvimos falar de pessoas que estavam grávidas, de mulheres que engravidaram e que não podiam engravidar e Deus realizou um milagre. Nós já ouvimos casos de mulheres que estavam grávidas e o médico deu o ultimato: ou você tira o bebê, ou ele pode nascer morto, ou a sua vida está em risco.
Nós ouvimos, eu me lembro recentemente, passou até na internet, muitas pessoas acompanharam o caso de uma mãe que ela estava com câncer. Durante a gravidez, que ela estava com câncer, ela descobriu que ela estava grávida e ela optou por não dar sequência de fazer as sessões de quimioterapia. E ela optou por seguir a gravidez até o final. E nisso que ela deixou de fazer a quimioterapia até o final para conseguir passar o período enquanto ela estava grávida. Ao completar os 9 meses, ela teve o bebê, o bebê sobreviveu, mas a partir daí o câncer tomou todo o seu útero e a partir de alguns meses depois ela veio a falecer. Nós ficamos sabendo desse caso, foi publicamente publicado. Aí nós acompanhamos algumas vezes a situação da criança, aí toda a mídia falava da criança, e depois o pai até publicou algumas coisas sobre o crescimento da filha, e a partir de então não se ouve mais falar. Parou-se de trazer a mídia, parou de publicar, não trouxe mais interesse para a mídia, né? Mas a criança tem se desenvolvido normalmente. A mãe fez esse compromisso. Ela também era evangélica, ela falou assim, não, eu quero seguir com a minha gravidez até o final. Então, foi um milagre a criança ter sobrevivido. Nós acreditamos nesse Deus que opera milagres. Para Deus, tudo é possível. Porque para Deus nada é impossível. Isso está registrado em Lucas, no capítulo 1, versículo 37. E no caso de estupro, devemos explorar a possibilidade de se encontrar uma família disposta a adotar a criança. Nisto, conversando muito com a mãe, um apoio psicológico muito grande para a mãe, para a família. Afinal de contas, o inocente não pode ser punido no lugar do transgressor. Duas questões dentro da ética cristã, no caso do estupro. Nós não podemos tentar consertar um crime cometendo outro crime. A criança que está sendo gerada, ela não tem culpa. E se a mãe optar por tirar a vida desse feto, dessa criança, está cometendo um crime que, segundo a palavra de Deus, que está em Êxodo, lá quando fala dos 10 mandamentos, não matarás. Então, ali já estaria cometendo esse crime. Né? Então, seria praticamente não, seria um assassinato. E o que dizem os defensores? Os argumentos, isso está no tópico 3. Vamos lá para o tópico 3 da nossa lição de hoje. O que dizem os defensores? Os argumentos que mais ouvimos dos defensores do aborto é que a mulher tem o direito ao próprio corpo. A mulher diz que pode abortar porque tem o direito sobre o seu próprio corpo. Mas é comprovado que metade dos fetos abortados são de meninas. E eu te pergunto, quem vai defender essas meninas? Também são mulheres, também vão vir a ser meninas. Quem vai defender essas meninas? Alguém tem que se posicionar. Eles são seres indefesos. Por isso, começamos a nossa aula de hoje com o título Aborto, a morte de inocentes, falando que é um ato covarde, que abortar é matar uma criança enquanto ela está dormindo. Ela está lá no ventre da sua mãe. Quem vai defender, então, esses seres inocentes? A Igreja do Senhor Jesus Cristo. É que está se posicionando e precisa se posicionar. A Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós somos a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Em Tiago, no capítulo
capítulo 4, versículo 17. Não podemos ser omissos. Aqueles que pode e sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. A fala do pastor Jairo, no culto também daquela quarta-feira que eu citei. O argumento que vence os tribunais, meu corpo, minhas regras, a fala das mulheres. Mas o que nós vemos é o assassinato de crianças inocentes, de seres inocentes. A afirmação de que a mulher pode escolher entre dar à luz a uma criança ou abortá-la é, no mínimo, egoísta, um pensamento inaceitável, pois muitos o utilizam para o benefício próprio, sem considerar que a criança que está sendo gerada é uma vítima inocente, que não merece ser sacrificada por qualquer que seja o motivo. De fato, este se torna mais um agravo contra a palavra de Deus, visto que tais coisas cometem um homicídio e não se importam se estão desagradando o coração de Deus com tais atitudes. Um outro argumento que eles falam é de que o ser em gestação ainda não é um indivíduo completo. Olha só, ainda não é uma pessoa, pelo fato de não dispor plenamente de mecanismos da razão. Todavia, o embrião que está sendo gerado já é uma pessoa e merece ser respeitado como tal. Nós precisamos, como Igreja do Senhor, contra-argumentar este argumento, pois nós acreditamos que a vida começa na fecundação. Aí nós vamos lá para o nosso texto do nosso texto. Poderia falar, o nosso texto áureo da nossa lição, que está em Jeremias, no capítulo 1, versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei e as nações te dei por profeta. Então, isso quer dizer que Deus, antes de formar o ser, antes de formar eu, de formar você, Ele já nos conhece. Ele já nos sonda. Ele é que vai nos dar a forma. Então, Deus é que tem esse poder de trazer a vida, de conceder a vida. Deus forma o corpo humano e dá a vida, colocando o espírito dentro dele. Portanto, o feto, nós reafirmando, não é um sub-humano, mas um ser humano. Os argumentos apresentados pelos defensores do aborto, na verdade, são contrários às Escrituras e frutos de um coração que não conhece o amor de Deus. E eu pergunto para vocês nessa manhã, por que a igreja ela é contra? Por que a igreja é contra? Algumas pessoas dizem que nós, cristãos, nós somos pessoas de mentalidade atrasada, somos pessoas alienadas, precisamos nos atualizar. Muitos têm esse pensamento a nosso respeito, mas por que somos considerados assim? Porque nós somos a favor da vida? Porque nós somos contra o aborto? Porque nós somos contra o assassinato de seres inocentes? Fica essa pergunta para você também. Lamentavelmente, vivemos dias em que está acontecendo uma verdadeira inversão de valores. Assim, sem precedentes, pois a nossa sociedade atual perdeu a noção de princípios éticos. Mas tudo isso só demonstra o cumprimento da palavra de Deus.
E quais são as marcas da nossa sociedade atual? Nós já estamos estudando acerca nesse trimestre sobre as questões difíceis do nosso tempo. Nós temos visto cada vez mais essa inversão de valores. A nossa geração atual, ela ama coisas e usa as pessoas. Ela usa o ter tem mais valor do que o ser, do que a pessoa em si. Valoriza-se mais o ter do que o ser. E outra marca da nossa sociedade atual, o relativismo. Nós vivemos uma geração em que tudo é relativo. A noção de certo e a noção de errado, tudo depende. Depende de quem, depende das circunstâncias, tudo depende. Já a verdade de Deus é uma verdade absoluta. Nós não podemos ter dúvida disso. Jesus afirmou: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Isso está provado em Mateus, no capítulo 24, versículo 35. Em João, no capítulo 14, no versículo 6, ele diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho. Quando Jesus orou pelos seus discípulos, conforme nós encontramos em João, no capítulo 1, versículo 7, Jesus faz essa oração: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E é uma verdade absoluta. Sendo assim, a igreja não deve ceder aos interesses mundanos da sociedade. Somos servos de Deus, seguidores de Jesus Cristo, e levamos conosco os valores aprendidos nas Sagradas Escrituras. Nós encontramos em Romanos, no capítulo 1 e versículo 2. Eu vou ler para poder frisarmos esse texto. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, somente através da palavra do Senhor que nós vamos encontrar essa verdade absoluta, essa verdade que é Jesus Cristo. Toda vez que a Bíblia descreve o nascimento de alguém, ela deixa claro que a vida humana está presente desde a concepção. E nós poderíamos fazer a seguinte pergunta para você nessa manhã: onde começa a vida? Em que momento se começa a vida? Muitos cientistas, eu relacionei 6 pontos que nós encontramos. Muitos cientistas concordam que a vida tem início na fecundação. É o que a igreja acredita, é o que nós acreditamos, é o que entendemos pela palavra de Deus, baseado nas referências que nós já lemos. A vida começa na fecundação. Agora, existem muitas outras teorias, e dentre elas nós encontramos, eu citei 4. Uns defendem que a vida inicia com a fixação do óvulo fecundado no útero. Esse processo, então, agora vai receber o nome de embrião, período entre a 7ª e a 10ª semana de gestação. Outros apontam o começo da vida por volta do 14º dia, quando ocorre a formação do sistema nervoso. Olha só. Tem ainda outros que indicam que o começo da vida
é quando o feto tem condições de se desenvolver fora do útero. Isso é por volta da 25ª semana de gestação. Olha que absurdo. E o último absurdo, tem ainda aquelas pessoas que defendem a ideia de que a vida só se inicia por ocasião do nascimento do bebê. Olha, gente, que absurdo. Então você vê que existem muitas teorias sobre essa pergunta: quando começa a vida? Mas nós não ficamos com essas teorias. Nós ficamos com o que diz o autor da vida. Nós ficamos com o autor da vida e o nosso Deus e o manual que ele nos deixou, que é a sua palavra. Amém? Que a vida começa na fecundação. Então, é por isso que nós defendemos a vida. Eu poderia falar também nessa manhã outras citações de alguns textos, pessoas renomadas. Por exemplo, o apologista Tertuliano, coloquei aqui, ensinou que a morte de um embrião tem a mesma gravidade do assassinato de uma pessoa já nascida e que impedir o nascimento é um homicídio antecipado. Olha só. Outras duas pessoas, Agostinho e Tomás de Aquino, consideravam pecado grave interromper a gestação e o desenvolvimento da vida humana. Portanto, quem mata o embrião e o feto peca contra Deus e contra o seu próximo. Isso está demonstrado em Êxodo, no capítulo 20, versículo 13, onde está descrito os 10 mandamentos, onde fala: não matarás. Jesus veio para trazer vida, e vida em abundância. E Jesus tem a igreja aqui na terra. A igreja somos nós. E essa igreja, ela é sal, essa igreja, ela é luz. Glória a Deus por isso. Aonde nós formos, aonde nós pisarmos a planta dos nossos pés, nós devemos ser sal, nós devemos ser luz. Nós não devemos seguir o que a maioria. Nós não devemos seguir o que o Maria vai com as outras. Nós não devemos ser influenciados. Nós devemos ser pessoas influenciadoras. Nós devemos ser pessoas que saibam a sua identidade. Saibam o que diz as Sagradas Escrituras. Amém? Nós encontramos na palavra de Deus algumas referências que afirmam o chamado de Deus desde o ventre materno. E quando nós vemos esse texto que está abaixo do título da lição, que se encontra lá em Jeremias, Deus fez o chamado para Jeremias no ventre materno. Em Isaías, no capítulo 49, versículo 1, eu até deixei anotado aqui para ler para vocês, juvenis. Ouvi-me, ilhas, escutai vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe. Fez menção do meu nome. Olha o que afirmou o profeta Isaías. Jeremias, da mesma forma: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saíste da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Eu trouxe também nessa manhã algumas observações. Eu fiz a anotação: observações, celebridades e famosos que quase foram abortados. Eu vou citar alguns para vocês nessa manhã, que vocês já leram, ouviram falar, já assistiram sobre essas pessoas, viram vídeos, já assistiram em televisão. Eu fiz a anotação de 3 pessoas, 4 propriamente.
Albert Einstein, esse personagem, ele faz a seguinte, a gente poderia fazer a seguinte afirmação sobre ele. Se estivesse para nascer nos dias de hoje, Albert Einstein teria sido abortado. Por quê? Porque se fizesse uma ecografia dele, traria uma má formação no lóbulo esquerdo. Então, se Albert Einstein hoje estivesse no nosso mundo atual, se a mãe fizesse uma ecografia, muitos médicos falariam para essa mãe: tira esse bebê, essa criança vai vir com malformação. Outra pessoa que quase foi abortado é Roberto Gomes Bolanhos, que é o conhecido Chaves. Por complicações, ele fez essa seguinte fala: por complicações durante a sua gestação, o médico recomendou que a sua mãe o abortasse, mas ela recusou. E olha a fala dele: quando eu estava no ventre da minha mãe, ela sofreu um acidente que a deixou à beira da morte. O médico disse: terás que abortar. E ela respondeu: abortar eu? Jamais. Ou seja, defendeu a vida, a minha vida. E graças a ela estou aqui, contou o ator. Quando ele estava em vida. Quando estava em vida, ele se mostrava contra a legalização de aborto no México. Eu achei interessante sobre ele. Outro que eu achei interessante, Andrea Bocelli. Como seria o mundo da música sem um dos maiores tenores de todos os tempos? Aí a fala desse Andrea Bocelli: os médicos aconselharam minha mãe a abortar, porque seu filho nasceria com graves patologias. E se eu me tornei pública esta vivência, esta vivência privada, foi para oferecer minha pequena contribuição para dar apoio psicológico e um pouco de esperança a todas aquelas mulheres que, por milhares de motivos, não se sentem com forças para defender a vida que carregam em seu útero. Fala de Andrea Bocelli. Outro que nós conhecemos nos nossos dias atuais, Cristiano Ronaldo, um dos maiores jogadores da história de Portugal. Quando a mãe do astro português estava grávida, ela havia procurado um médico para realizar o aborto de seu quarto filho. Porém, para a alegria do mundo inteiro, segundo eles, o médico se recusou a realizar os procedimentos do aborto. Atualmente, o jogador doa milhões para instituições do mundo todo e não só dinheiro. Ele também se recusa a fazer tatuagens para que possa doar sangue. Então, essas observações que eu achei interessante trazer para vocês, que existem relatos de pessoas que hoje estão vivas devido à mãe ter a coragem de seguir com aquela gravidez. Por uma mãe ter se recusado a praticar um aborto. E concluindo a nossa aula de hoje, nós vivemos para a glória de Deus. Nós somos pessoas únicas. Você foi criado com um único propósito. Você foi criado, você não foi um mero acidente. Você não está aqui hoje como obra do acaso. Você está aqui hoje por um propósito. Não foi por acaso que você veio ao mundo. Você é importante, principalmente para Deus. O Criador que conhece cada indivíduo, antes mesmo de vir a este mundo e, por sua graça, concedeu a cada um o dom da vida, a fim de que vivesse para a glória de Deus. Portanto, a intenção de Deus é que nós aceitemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador.
e façamos a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Portanto, o aborto é fruto de uma mente doentia, de uma sociedade mergulhada nos valores desumanos e contra os desígnios de Deus, que são bons e agradáveis. Amém? Que Deus vos abençoe nessa manhã. Que você creia que você foi criado com um propósito, o propósito de adorar a Deus, com o propósito de reconhecer a Jesus Cristo como seu Salvador, como seu único e suficiente Salvador. Amém? Que o Senhor possa te abençoar nessa manhã, que o Senhor possa a cada dia mais colocar no seu coração que você creia nessa verdade absoluta. Amém? Em nome de Jesus. Estamos caminhando para o final e chegamos a um momento muito importante também nessa manhã, que é ofertarmos. A oferta, um ato voluntário. Sinta-se à vontade para você contribuir, para você semear no reino de Deus. Existe aí na sua tela a forma que você possa fazer a sua oferta, a sua doação, através do Pix, através do PicPay, através de a forma que você melhor, da forma que você melhor quiser fazer nessa manhã. Amém? Que o Senhor possa estar tocando no seu coração. Vamos orar ao Senhor nessa manhã, agradecendo por essa oportunidade que Ele nos deu de estudarmos acerca desse polêmico assunto sobre o aborto, que você seja um canal de bênçãos para as pessoas que às vezes peçam um conselho, para que às vezes você está numa rodada entre amigos e que você possa estar se posicionando como igreja do Senhor, como luz do mundo e sal da terra. Amém? Vamos orar nessa manhã, com os motivos que você possa estar colocando, orando juntamente comigo, trazendo sobre o aborto, dessa questão tão polêmica na nossa sociedade, que o Senhor possa estar tocando nos corações das nossas lideranças, porque continuam as leis tramitando no Congresso, muitas pessoas ainda defendendo a legalização do aborto. Vamos estar como igreja do Senhor orando para que isso não venha a acontecer no nosso país, a legalização por completa do aborto. Amém? Senhor, meu Deus, nessa manhã queremos te dar graça, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor não deste, Senhor. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha estar, Senhor, conduzindo, orientando a cada aluno, Senhor, que se deparou na frente, Senhor, desse celular, dessa televisão, Senhor, desse computador, Senhor, aonde esse áudio chegar, que teu Espírito Santo possa falar, Senhor, ao coração de cada um, que eles possam, como igreja do Senhor, ser sal da terra, ser luz do mundo, Senhor, que eles possam fazer a diferença aonde eles forem, que eles possam, Senhor, saber se posicionar, Senhor, como igreja do Senhor. Nós pedimos, Senhor, que essas leis que continuam, Senhor, muitas pessoas defendendo, Senhor, que possam, Senhor, o Senhor dar um basta, Senhor, que não venha, Senhor, fazer, Senhor, cumprir, Senhor, o que eles estão pretendendo, mas que essa legalização, Senhor, não torne, Senhor, por completo aqui no nosso país. Senhor, porventura, Senhor, que cada um aluno encontrar pessoas que possam ter praticado tal ato, Senhor, que eles possam, Senhor, levar, Senhor, o teu amor, que o Senhor possa estar levando a cura, Senhor, porque nós sabemos se pessoas que têm praticado tal ato, Senhor, traz dor, Senhor, traz culpa, Senhor, traz sequelas, Senhor, na vida de cada ser, na vida de cada mãe, na vida de cada menina, Senhor, que tenha praticado este aborto, Senhor. Por isso, Senhor, como igreja do Senhor, nós possamos fazer a diferença aqui neste mundo, que nós possamos orientar com a palavra, Senhor, de bênção, Senhor, uma palavra de vida, Senhor, Senhor, que cada aluno, Senhor, dessa escola dominical, Senhor, possa ser um instrumento, Senhor, como igreja, Senhor, como luz aqui nessa terra, Senhor, como sal aqui nessa terra,
Que o Senhor possa estar usando, capacitando cada aluno, Senhor, para que possa fazer a diferença, Senhor. Nós agradecemos por esta oportunidade, Senhor. Cada visitante que aqui venha, Senhor, venha assistir, Senhor, também este vídeo, que o Senhor possa estar abençoando a cada família aqui representada. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha estar com as suas mãos estendidas, Senhor, para estar abençoando a cada um em o nome de Jesus. Amém. Que o Senhor possa te abençoar. Estaremos com vocês em uma outra lição. Amém? Que Deus te abençoe. Um abraço para todos vocês. Tchau.